Revelado, o segredo transformador do meu marido maçom que eu nunca esperei descobrir. Ana sempre acreditou que o amor é a base de tudo. Com 35 anos, ela enfrentou os desafios do subúrbio carente de São Gonçalo com um sorriso no rosto, dedicada à sua família. Mãe de 2 filhos, Lucas e Maria, e costureira em uma pequena fábrica de roupas, cada ponto que ela dava na máquina era um sonho de um futuro melhor. Mas algo mudou nos últimos dias, e hoje, ao voltar do trabalho, ela percebe, pela primeira vez, que Carlos, seu amor, tem um ar de mistério. A expressão que ele traz no rosto é a de quem guarda um segredo profundo. Oi, amor. Como foi seu dia? Pergunta Ana, tentando iluminar o ambiente, mas a resposta de Carlos é fria e distante. Ele murmura um tudo bem sem olhar nos olhos dela. A inquietação cresce dentro dela, e os sussurros e olhares desconfiados dos vizinhos a cercam, ferindo sua já intensa insegurança. Os rumores começam a tomar forma entre as crianças da escola e as reuniões do bairro. O que Carlos poderia estar fazendo para ser alvo de conversas sussurradas? Ana aperta os punhos com o peito apertado, temendo a desestabilização que já sente em sua casa. É no domingo de feijoada, um dia que sempre foi sinônimo de união, que a tensão se torna insuportável. Os pratos fumegantes e risadas familiares não conseguem disfarçar a atmosfera pesada. Carlos se afasta, enquanto Ana percebe que Lucas, o filho mais velho, lança olhares confusos entre o pai e os vizinhos, que agora olham com desdém. Em seu coração, uma tempestade de emoções a consome. O que está acontecendo? O que se esconde por trás da porta que Carlos não quer abrir? Ana, decidida, arma-se de coragem. Na segunda-feira, após o trabalho, ela se dirige à sede da maçonaria. A atmosfera fria do lugar e os símbolos que cercam aquele mundo secreto a deixam em choque. Do que se trata toda essa história? Em meio a sorrisos e cumprimentos, ela percebe que não é bem-vinda. Boatos e desconfianças dançam no ar como sombras, e ela se vê perdida entre a tradição que sempre valorizaram em casa e a realidade estranha que Carlos criou para si. Na volta para casa, a sensação de impotência a envolve. Ela não pode deixar Lucas sofrer com os comentários maldosos e as suposições dos outros. O que será que Carlos esperava ao mergulhar nesse mundo? Para onde isso está levando sua família? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As semanas se passam e o clima em casa pesa cada vez mais. O que era uma curiosidade agora se transforma em uma barreira entre Ana e Carlos. A indignação brota em seus sentimentos, mas no fundo, há uma esperança. Os vizinhos, que sempre foram apenas conhecidos, começam a se unir em torno dela, trazendo histórias de superação e apoio. O calor dos laços comunitários reacende uma pequena chama. Mas agora, o confronto é inevitável. Ana decide que chegou o momento. Carlos, ela chama, a voz trêmula, mas firme. Precisamos conversar. O que está acontecendo contigo? O que você tem escondido de mim? E a pergunta ainda ecoa em sua mente, enquanto a tensão no ar chega ao seu ápice. O que Carlos lhe revelará? A descoberta do que a maçonaria representa para ele pode mudar tudo, e elas estão prestes a chegar ao limite. O silêncio na sala parecia um eco interminável. Carlos, ao ouvir o chamado de Ana, parou por um instante, o peso das palavras pendendo entre eles como um denso e espesso não dito. Ele a olhou com uma mistura de surpresa e medo, como se estivesse sendo desnudado. Cada segundo que passava aumentava o nervosismo, fazendo o coração de Ana disparar. Eu não sei por onde começar, ele finalmente disse, sua voz hesitante. O olhar dele desviava e voltava, como se lutasse contra um mar de pensamentos. Comece pelo que você está escondendo, Carlos. O tom de Ana era firme, mas sua voz se quebrava. Ela se sentia à beira de um abismo, pulsando entre o amor que nutria e a necessidade de verdade. Carlos respirou fundo e, enquanto suas mãos se entrelaçavam, a tensão aumentou. Você não entende. A maçonaria é algo diferente do que você imagina. Não é só um clube, Ana. É uma busca por conhecimento, por crescimento. Eles me ajudaram a ver o que está além do que nossos olhos captam na nossa vida cotidiana. Ana, ouvindo falar, percebeu que as palavras de Carlos eram carregadas de emoção.
Na mente dela, surgiram flashes de imagens do marido, sempre tão trabalhador e presente. Mas agora, dali em diante, surgia um novo Carlos, um homem iluminado por um caminho que ela não conhecia. Tentou pegar esse novo Carlos, mas a insegurança a consumia. Por que você não me contou antes? Por que não me deixou entrar nesse mundo? Ele parecia sufocado, as palavras se negando a sair. Eu queria te proteger. O que eu faço lá é complicado. Há segredos que não são meus para compartilhar. A frustração borbulhava em Ana. E eu sou o quê? Sua esposa ou uma estranha? Você não pode simplesmente decidir o que é bom ou ruim para mim. O que me dói é a sensação de que eu não sou parte disso, parte de você. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, e ela se virou instintivamente, não querendo que ele visse suas fraquezas. O ambiente estava carregado de eletricidade emocional. O coração de Carlos estava dividido. Por um lado, havia o desejo de protegê-la, mas, por outro, a necessidade de ser autêntico. E, intuindo que os olhares de desconfiança maliciosos que cercavam Ana estavam apenas aumentando, ele decidiu que já era tempo de se abrir completamente. Eu sou parte de algo maior agora, Ana, ele disse, a voz finalmente firme. E isso envolve mais do que você pode imaginar. Eu queria que você estivesse comigo, mas não sabia como falar sobre isso sem te assustar. Ana olhou para Carlos, a mente girando. O que ele estava realmente dizendo? Ela percebeu que ele estava metido em algo profundo, mais do que apenas uma ideia vague. Mas também uma parte de Carlos que ela não conhecia e que poderia mudar o caminho da família. Eu só quero sentar e entender. Se você realmente me ama, então me deixe entrar, Carlos. Não me esconda o verdadeiro você. Isso é tudo o que eu peço. O silêncio na sala se estendeu e Carlos finalmente assentiu, sua expressão mudando. Ele parecia mais vulnerável agora, mais humano. Está bem. Mas, por favor, saiba que nem tudo será fácil. A vida que escolhi é cheia de desafios e sacrifícios. Com a inquietude ainda presente, Ana sentiu que estava prestes a desvendar um labirinto de emoções intensas. O que mais ele poderia lhe contar? O que mais poderia ser revelado? O coração dela pulsava com a combinação de medo e esperança. O futuro que se desenrola à sua frente é um mistério que promete tanto dor quanto crescimento, e os laços que os unem estão prestes a ser testados. E se uma verdade mais sombria surgir, Carlos? E se isso afetar tudo o que construímos juntos? Ana não sabia se estava pronta para as respostas que viriam. Carlos olhou nos olhos dela, firme. Então lutaremos juntos. Eu não quero perder você. Mas seriam eles realmente capazes de enfrentar os desafios que estavam por vir? Era uma manhã cabisbaixa, como se o sol estivesse hesitando em brilhar. Carlos e Ana sentaram-se no sofá, a atmosfera preenchida por uma mistura de expectativa e preocupação. Corpos próximos, mas mundos distantes. Ela sentia uma tempestade de emoções dentro de si. Cada respiração parecia pesar como uma âncora. Você está pronto? Ana perguntou, quebrando o silêncio com uma voz suave. O coração dela acelerava, como se cada palavra que Carlos fosse dizer pudesse mudar tudo entre eles. Eu espero que sim, ele respondeu, sua expressão tensa. Vou te contar sobre eles, sobre os rituais, o que realmente acontece. A maneira como ele falava revelava a batalha interna, entre a necessidade de abrir seu coração e o temor das consequências. Tem algo que você precisa entender antes, Carlos começou. Sua voz era quase um sussurro. A maçonaria não é apenas um grupo de homens se reunindo. É uma jornada de autodescobrimento, um caminho que te empurra para seus limites. As pessoas que estão lá, elas não são quem parecem. Cada um carrega suas próprias sombras. Ana engoliu em seco. Sombras. O que você quer dizer com isso? Ele hesitou, buscando as palavras certas, mas a dor escondida atrás de seus olhos era nítida. Eu me envolvi em coisas que eu nunca pensei que suportaria, Ana. Testes que tocaram minha alma. A busca por acesso à verdade pode custar caro, e eu não sei se estou pronto para te contar tudo. A confusão aumentava a cada segundo. Mas, Carlos, ela insistiu, eu preciso saber. Não posso viver em um mundo de segredos. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, Ana notou um brilho de determinação em seus olhos. Ana, eu participei de rituais que vão além da compreensão. O que eles me ensinaram é sobre transcendência, mas também sobre sacrifício. Eu vi pessoas mudarem, mas vi outras perderem tudo. O eco das suas palavras parecia ressoar nas paredes da sala. Ana se permitiu absorver a gravidade daquela nova realidade.
Por que você continuou? Se isso é tão perigoso, por que não se afastou? Porque eu senti que era um chamado, ele disse, a voz embargada. Uma oportunidade de ser mais do que eu sou. E, ao mesmo tempo, um medo enorme do que isso poderia significar para nós. Ana sentiu o peso da palavra nós no ar. Queria que Carlos a puxasse para aquele mundo, que a incluísse em sua transformação, mas, ao mesmo tempo, o temor crescia. O que isso significaria para seus filhos, para a vida que construíram? E nossas vidas, Carlos? O que acontecerá conosco se algo sair errado nessa jornada? A ansiedade a consumia. A verdade pode nos unir ou nos separar. Você percebe isso? Carlos fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando com um dilema. A razão pela qual não contei antes era justamente por isso o temor de que você não fosse me aceitar. Mas agora, preciso que você compreenda, não se trata apenas de mim, mas de todos nós. E eu quero que você esteja ao meu lado. A declaração pendia no ar, como um convite e um desafio. Ana percebeu que o caminho se tornava claro, mas cheio de espinhos. Era como estar em um barco à deriva, com apenas a intuição como guia. E se essa nova verdade me afastar de você, Carlos? E se esse caminho nos mudar de maneiras que não podemos prever? O medo quase a paralisava. Carlos hesitou, então segurou a mão dela, com uma firmeza que oferecia esperança. Só há uma maneira de descobrir. Vamos juntos, por mais difícil que seja. Nesse momento, Ana sentiu uma centelha de coragem emergir. Ir juntos poderia ser a resposta, mas, ao fundo, uma questão ecoava. Até onde estavam dispostos a ir? E, pior ainda, que sombras do passado poderiam emergir ao longo do caminho? Uma imagem súbita atormentou sua mente. E se houvesse algo mais obscuro esperando por eles? Algo que poderia destruir não apenas o que haviam construído, mas também o que eram. Carlos, eu. A súbita batida na porta os interrompeu, um som contundente que parecia refletir agitação em seus corações. Quase como se o destino estivesse pedindo passagem. O que foi isso? Perguntou Ana, com os olhos arregalados. Carlos olhou para ela, preocupado. Não sei, mas talvez seja a hora de enfrentar mais do que apenas nossas verdades. E, com essa incerteza no ar, o que quer que estivesse do lado de fora poderia mudar tudo. Ana sentiu uma onda de nervosismo atravessá-la. A batida insistente na porta parecia sacudir o chão sob seus pés. Ela olhou para Carlos, sua expressão fortemente marcada por um misto de preocupação e curiosidade. O que poderia estar à porta? Uma revelação de alguém do passado? Ou talvez um aviso de que o futuro que tanto temiam já estava se aproximando? Você vai atender? Ana perguntou, a voz quase abafada pelo peso do momento. Carlos respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Ele se levantou lentamente e caminhou até a porta, a mão tremendo levemente no caminho. O instante parecia se arrastar, enquanto cada batida ecoava no peito de Ana. Quando ele abriu a porta, uma figura alta e encapuzada se destacou na entrada. A luz fraca da manhã mal conseguia iluminar os contornos do visitante, mas o ar ao redor se tornou denso, como se a própria atmosfera estivesse carregada de segredos. Carlos, a figura falou, a voz era grave e reverberante. É hora de você se lembrar do que deixou para trás. Ana sentiu um frio na espinha. As palavras pareciam carregadas de um peso que ela mal conseguia compreender. O que Carlos tinha deixado para trás? Aquela era uma verdade que poderia se referir à maçonaria, mas havia uma sensação de que tudo era ainda mais profundo, mais pessoal. Carlos deu um passo à frente, como se estivesse sendo puxado por um fio invisível. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, mas havia uma determinação brotando de seu interior. Os rituais. O tempo que você passou com nós. Há algo que você deve fazer, algo que não pode mais ignorar, o visitante respondeu, com um tom que misturava urgência e compaixão. Ana observou cada movimento de Carlos, seu corpo tenso, como se a figura à sua frente tivesse o poder de plasmar suas inquietações. Mas o que aquilo significava para eles? Para a vida que haviam construído juntos? Espere um segundo. O que você quer de Carlos? Ana interveio, a proteção ecoando em seu tom. Se tem algo que ele deve saber, então deve ser compartilhado. Não é certo que você o mantenha à parte, ainda mais quando estamos diante de tanto mistério. As palavras saíram dela como uma rajada de vento, sacudindo o ambiente tenso. A figura, então, se voltou para ela, a sombra do capuz obscurecendo o rosto, mas Ana sentiu a intensidade quase palpável daquele olhar.
A verdade é complicada, Ana, a figura disse, uma pitada de empatia nas entrelinhas. Fechar os olhos para ela pode custar caro. Vocês dois fazem parte de um jogo muito maior, e não podem mais se esconder. Carlos a olhou, refletindo preocupações que a deixaram ainda mais inquieta. Não havia apenas sombra sobre o passado dele, mas também sobre o futuro deles. Que jogo! A voz de Carlos soou rouca, quase um lamento. Você fala de verdades, mas o que isso significa, para nós? Para os nossos filhos? Nesse momento, o visitante hesitou, como se algo crucial estivesse prestes a ser revelado. O silêncio ficou pesado, um tempo suspenso onde cada coração presente parecia captar a densidade daquele momento. Vocês precisam decidir, a figura finalmente disse, se estarão dispostos a enfrentar a escuridão que se aproxima. Porque, se estiverem, podem descobrir não apenas verdades que desafiam a compreensão, mas também um poder que pode mudar tudo ou destruir. Ana sentiu um incêndio de adrenalina correr por suas veias. A escolha estava diante deles, mas a pergunta que a atormentava era insuportável. Eles estavam prontos para pagar o preço que essa verdade poderia exigir? Carlos, suas palavras eram um sussurro. O que devemos fazer? A tensão entre eles crescia, enquanto a figura misteriosa aguardava pacientemente, como um guardião entre dois mundos. A luz do dia começava a infiltrar-se, dando uma penumbra enigmática ao ambiente. Talvez ainda haja esperança, Carlos sussurrou, mas a incerteza em sua voz era evidente. Aquela poderia ser a escolha que mudaria suas vidas para sempre, e o futuro que se aproximava era mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. De repente, com um movimento brusco, a figura deu um passo para trás, como se preparasse para se retirar. A hora está chegando. O momento de escolha será agora, e talvez você tenha que enfrentar mais do que apenas a sua verdade. Prepare-se, porque o jogo começou. Enquanto a porta se fechava lentamente, um resquício de desespero passou por Ana. O que quer que estivesse à espreita, poderia ser mais do que o destino de Carlos, e Ana poderia afetar todos que amavam. Precisamos ir atrás dele, Carlos decidiu, a determinação cintilando em seus olhos. Há muito mais que devemos descobrir, e não podemos nos deixar levar pelo medo. Mas Ana se perguntava, entre ansiedade e esperança, até que ponto estavam dispostos a ir? E que verdades elas trariam à superfície? A incerteza pairava como uma névoa espessa, enquanto, juntos, eles se preparavam para um caminho que mudaria tudo mais uma vez. Carlos e Ana trocaram olhares intensos, suas almas pesando em uma balança a outro. O eco da visita ainda ressoava entre eles, como um lamento distante que se transformou em urgência. Era hora de agir, mas para onde exatamente deveriam ir? As perguntas multiplicavam-se em sua mente como engrenagens de um relógio que andava rápido demais. Carlos, você realmente quer fazer isso? Ana rompeu o silêncio, a voz baixa quase um sussurro, mas a tensão estava lá, como um fio prestes a se romper. E se a verdade for mais sombria do que imaginamos? Ele hesitou, uma fração de segundo que se arrastou. Não sei, Ana. Mas eu também não sei se podemos ignorar isso. Essa figura, ela conhece algo que nós não conhecemos. Algo que pode nos afetar. Olhando pela janela, Ana notou que a luz do sol estava se intensificando, mas as sombras dentro do apartamento pareciam se alongar e ganhar forma. E se essa escuridão que ela mencionou for algo que não podemos enfrentar? Algo que pode nos levar a perder tudo? A ideia de perder o que tinham construído juntos a aterrorizava. Ana se lembrou de seus filhos, do amor que a unia a Carlos, e sua necessidade de protegê-los. E os nossos filhos, Carlos? Eles não devem ser arrastados para isso. Carlos fechou os olhos por um breve momento, como se estivesse pesando o peso de suas palavras. Eu não quero que eles se tornem reféns de nossas escolhas. Mas, e se a ignorância nos deixar vulneráveis a algo ainda pior? Precisamos entender o que essa verdade representa. Ana respirou fundo, o dilema cravado em seu peito. O coração dela acelerava, dentro de si um tumulto de emoções. O pavor e a esperança dançavam um xaxá inquieto. O clima na sala estava tenso, como a calma que precede uma tempestade. Carlos finalmente se virou. Vamos atrás dele, Ana, para saber o que esse jogo realmente significa. Mas quero que você esteja preparada para o que encontraremos. Isso pode nos transformar. Naquele instante, Ana percebeu que, se quisessem enfrentar a escuridão, eles teriam que fazer isso juntos. Um pacto se formou entre eles, uma conexão que transcendeu o medo. Ok, ela disse, sentindo-se mais forte. Se vamos fazer isso, precisamos reunir tudo o que sabemos.
Precisamos de um local seguro onde possamos planejar nossos próximos passos. Talvez a velha biblioteca da cidade? Carlos sugeriu, visivelmente se animando com a ideia. É um lugar que tem muitos livros sobre maçonaria e rituais. Poderíamos encontrar alguma pista lá. Era uma boa ideia, Ana pensou. Um lugar cheio de história e conhecimento. Ela assentiu. Vamos. Mas primeiro, precisamos ter certeza de que nossos filhos estão bem. Não podem saber de nada disso ainda. Carlos concordou, e uma nova determinação passou entre eles. Enquanto se preparavam para sair, Ana não podia deixar de se sentir como se estivessem prestes a descer em um abismo desconhecido, mas uma parte dela também vibrava com a possibilidade de descoberta. Na biblioteca. Enquanto procuravam entre prateleiras empoeiradas e livros antigos, a atmosfera era opressiva, como se as paredes guardassem segredos ancestrais. O cheiro de papel envelhecido e o som do virar das páginas preenchiam o espaço, criando uma sinfonia misteriosa. Naquela busca por respostas, cada palavra, cada símbolo encontrado nos livros parecia carregar um peso profundo. Carlos começou a notar alguns detalhes, e Ana, em meio a tudo isso, começou a se questionar. Será que estavam prontos para o que viriam a descobrir? O que alguém tão poderoso poderia estar planejando, e por que sua família estava no centro disso tudo? Os minutos se transformaram em horas, e a tensão crescia a cada nova página virada. Então, quando Ana estava prestes a desistir, seus olhos caíram sobre um livro particularmente antigo, que parecia chamar seu nome. O título estava quase apagado, mas as palavras "O Caminho da Verdade" brilharam em sua mente como um sinal. Carlos, venha aqui. Olha isso, Ana chamou, já com o coração batendo acelerado. A energia que circulava ao redor parecia elétrica. O que esse livro revelaria? E que tipo de decisão seria necessária a partir de então? A sala parecia se fechar ao seu redor, e cada batida de seu coração ressoava em expectativa. Eles estavam prestes a descobrir algo que poderia moldar seu destino e o de suas crianças. Mas até onde eram capazes de ir? Ana segurou o livro com ambas as mãos, como se estivesse prestes a desvendar um estudo sobre a própria alma. A capa desgastada parecia gritar histórias esquecidas e promessas quebradas. A conexão com aquele objeto antigo era tão intensa que ela quase sentiu uma eletricidade percorrendo sua pele. Vem cá, olha que é isso. Carlos se aproximou, o olhar fixo na capa. Você acha que é aquele tipo de coisa? Com esses rituais e tudo mais? Não sei, ela respondeu, a voz embargada. Mas se está aqui, deve ter alguma importância. Ana abriu o livro cautelosamente e o interior revelava páginas preenchidas com símbolos enigmáticos e textos em uma caligrafia elegante. Era como se tivesse encontrado o mapa de um tesouro que poderia levá-los a respostas ou a uma prisão. Carlos inclinou-se para ler ao seu lado, e a sombra de sua figura ao seu lado parecia um farol em meio à tempestade emocional que o cercava. Por um momento, o mundo exterior desapareceu, e tudo que existia era aquele instante compartilhado. Os pensamentos de Ana estavam embaralhados. Uma parte dela queria fechar o livro e esquecer tudo, enquanto outra queria mergulhar fundo e entender tudo. Olha aqui, esses rituais, eles parecem ter a ver com proteção e passagem. O que você acha que isso significa? Perguntou, destacando frases que capturaram sua atenção. Carlos franziu a testa, absorvendo as palavras. Pode ser que esses rituais nos ajudem a proteger a nossa família, ou, sei lá, entender como essa figura está conectada a nós, disse ele com uma insegurança latente na voz. A apreensão crescia à medida que eles folheavam as páginas. A cada novo símbolo e cada nova linha, Ana se sentia mais próxima de algo maior, mas também mais assustada. E, em seu íntimo, uma voz murmurava, e se for um caminho sem volta? Olha isso, Carlos! Ana exclamou, apontando para uma passagem. Aqui fala sobre um antigo pacto de família, algo que pode ter sido feito por nossos antepassados. Eles mencionam um sagrado juramento e um preço a ser pago. Carlos deu um passo para trás, como se a distância pudesse protegê-lo. Pacto? Um preço? Sua expressão se transformou em uma mistura de medo e curiosidade. Você acha que os nossos filhos estão de alguma forma envolvidos nisso? A ideia de que seus filhos pudessem estar conectados a algum tipo de pacto ancestral deixou Ana em estado de alerta. Não, isso não pode ser verdade. Não podemos deixar que isso chegue até eles. Podemos esclarecer isso. Temos que descobrir tudo antes de tomarmos qualquer decisão, Carlos respondeu, já se envolvendo com o livro. Precisamos de mais informações. Se esse pacto realmente existir, de alguma forma precisamos alterá-lo ou quebrá-lo. E se a verdade for dolorosa demais?
Se for algo que não conseguirmos suportar? Ana tinha medo do que poderia vir à tona. A ideia de desenterrar segredos que poderiam desmoronar a vida que construíram apavorava. Carlos respirou fundo, a determinação crescendo dentro dele. Não vamos saber se não procurarmos. Podemos ser mais fortes do que pensamos. Precisamos nos proteger e proteger os nossos filhos. E não podemos fingir que não existe um perigo à espreita. Como se para enfatizar suas palavras, uma corrente de ar arrepiante atravessou a biblioteca, fazendo as páginas do livro tremularem. Ana e Carlos trocaram olhares, e uma onda de compreensão silenciosa passou entre eles. Eles estavam juntos nessa jornada. A escuridão poderia ser imensa, mas a força de sua união era ainda maior. No entanto, antes que pudessem continuar, o telefone de Carlos vibrou no bolso. Era uma mensagem de texto com um número desconhecido. É do nosso amigo misterioso, ele disse, finalmente quebrando a conexão do olhar. Vou ler. Ana sentiu um frio na espinha e, em um instante, ela presumiu que poderia ser a primeira provocação de algo muito maior. Enquanto Carlos desbloqueava a tela, uma pergunta ardia em sua mente. Estariam prontos para enfrentar o que se aproximava? Se a mensagem trouxesse mais respostas ou apenas mais perguntas, uma dúvida inquietante persistia. E se aquilo tudo os encaminhasse a uma escolha fatídica? Carlos hesitou ao olhar para a tela do celular. O coração de Ana parecia disparar em seu peito, a expectativa e a ansiedade se entrelaçando como gato e rato. O silêncio na biblioteca era quase palpável, como se as paredes estivessem presas a um segredo que finalmente estava prestes a ser revelado. É estranho, ele murmurou, a expressão Erstig. A mensagem diz que precisamos nos encontrar urgentemente. E que é sobre o livro. As palavras pairaram entre eles, carregadas de um peso que parecia fazer o ar vibrar. Ana franziu a testa, seu olhar se tornava mais profundo, enquanto sua mente girava em busca de explicações. Sobre o livro? O que mais ele sabe? O que ele quer de nós? As perguntas surgiram com rapidez, cada uma mais apavorante que a anterior. Para cada resposta que esperavam encontrar, novas questões brotavam a uma velocidade angustiante. Carlos engoliu em seco, tentando processar a gravidade da mensagem. Ele menciona algo que pode nos ajudar a entender o pacto e como nós, no presente, estamos conectados a isso. Mas não sei se devemos nos encontrar com ele. A dúvida pesava em suas palavras, e a tensão entre eles aumentava. E se for uma armadilha? Um jeito de nos puxar ainda mais para dentro desse mistério sombrio? A voz de Ana tremia ao falar, mas o que mais a aterrorizava era a possibilidade de que a verdade não fosse algo suportável. Como poderiam lidar com isso juntos? Carlos lançou um olhar decidido para Ana, como se estivesse tomando uma decisão que mudaria tudo. Precisamos saber, Ana. Se ele realmente tem informações que podem nos proteger ou nos guiar, não podemos fugir da verdade. O que quer que aconteça, já está acontecendo. Temos que agir. Seu tom tinha um peso de determinação que ela não pôde ignorar, mas a emoção que dominava seu coração a levou a questionar o quão longe estavam dispostos a ir. Ana respirou fundo. Ela sentiu que a vida que construíram parecia escorregar pelas suas mãos como areia. Mas a necessidade de proteger a família era mais forte que o medo que a consumia. Então, vamos encontrar esse cara. Mas precisamos ir preparados. Não podemos nos deixar levar pelas emoções. O que ele nos conta pode ser mais do que estamos prontos para ouvir. Carlos concordou, mas um brilho de preocupação atravessou seus olhos. Combinado. Vamos decidir juntos o que fazer com as informações. E, acima de tudo, temos que proteger as crianças. Nesse instante, um som estrondoso cortou o silêncio da biblioteca, fazendo os dois pularem. O livro, que pareciam ter esquecido por um momento, começou a brilhar com uma luz misteriosa. As páginas viravam rapidamente, como se vidas e experiências passassem diante de seus olhos em um lampejo. Ana e Carlos ficaram paralisados, seus olhos fixos na cena surreal diante deles. Você viu isso? Ana sussurrou, a emoção se transformando em um misto de fascínio e medo. Carlos, sem conseguir desviar o olhar, apenas assentiu. É como se o livro estivesse chamando. Ana sentiu seu coração disparar novamente, mas dessa vez era uma combinação de curiosidade e temor. O que isso significa, Carlos? Naquele momento, não havia palavras suficientes para explicarem a gravidade do que estava prestes a acontecer. Como se o próprio tempo tivesse desacelerado, eles se preparavam para o que quer que o futuro trouxesse. Mas a sensação de que estavam à beira de algo transformador era inegável. Com a mensagem misteriosa em mãos e o livro vibrando em busca de atenção,
Tudo que Ana conseguiu pensar foi: estão prontos para enfrentar as consequências que surgiriam? Naquela fração de segundo, um novo pensamento se infiltrou em sua mente. E se o caminho que estavam prestes a percorrer mudasse não apenas eles, mas também, de alguma forma, o destino de seus filhos? O brilho do livro se intensificou, fazendo com que o ambiente ao redor de Carlos e Ana parecesse vibrar. As palavras que dançavam nas páginas agora se tornaram um turbilhão, misturando-se com as emoções que borbulhavam dentro deles. Era como se existisse uma conexão elétrica entre a luz e seus próprios corações, pulsando no ritmo de algo além da compreensão. Eu não sei se devemos tocar, disse Ana, sua voz hesitante enquanto um calafrio percorreu sua espinha. Carlos, por outro lado, não conseguia resistir à atração. Cada impulso em seu corpo o empurrava em direção ao livro, como se este estivesse revelando verdades ancestrais que esperavam para serem desvendadas. E se esse for o nosso caminho, Ana? Ele respondeu, quase que para si mesmo. Um fervor crescente o guiava, uma vontade indomável de saber mais. A necessidade de proteger a família também estava ali, mas havia algo mais profundo, uma curiosidade que o cativava com força total. Ele estendeu a mão, os dedos tremendo ao se aproximarem do papel dourado e cheio de símbolos estranhos. No instante em que tocou a superfície, uma onda de energia percorreu seu corpo. O livro parou de brilhar, mas uma nova luz começou a se formar, dando vida a imagens que dançavam na mente de Carlos e Ana. Visões. Flashbacks. Memórias distantes. Eles viam rostos, lugares, conversas sussurradas que pareciam ecoar de eras passadas. Ana segurou o braço de Carlos, um gesto que carregava mais medo do que conforto. Ela começou a ver o que ele via, uma linha do tempo que os prendia a decisões tomadas por seus antepassados, ligando suas vidas ao pacto que tanto temiam. Carlos, isso é muito, ela disse, lutando contra as lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Isso pode ser perigoso. Eu sei, mas precisamos entender. Precisamos saber o que isso significa para nós e nossos filhos. Ele falava em um sussurro, como se estivesse tentando não quebrar o feitiço, mas as imagens sobrepunham-se à sua visão de uma forma absolutamente impactante. De repente, uma imagem se destacou. Um homem, muito parecido com Carlos, sorrindo. Havia um semblante de orgulho, de alegria. Carlos sentiu algo estranho, um reconhecimento profundo. Esse sou eu? Ele perguntou, quase sem pensar, como se a resposta já estivesse dentro dele. Mas isso foi muito antes de nós. Ana exclamou, confusa. Tudo parecia tão distante, tão surreal. Como isso pode ser? Talvez a resposta esteja no que precisamos fazer agora, Carlos disse, o olhar fixo na visão, cada palavra formando um elo a mais na corrente que ligava suas existências a isso tudo. E então, a imagem plena se desfez, chegando a uma nova cena, mais sombria e lotada de tensão. A cena era um confrontamento. Através dela, eles podiam sentir o calor do medo emanando daqueles que pareciam ser seus familiares. O homem que se parecia com Carlos estava diante de uma escolha, um momento crucial que moldaria o futuro. O silêncio daquelas imagens ecoava em seu ser. É como se estivéssemos condenados a repetir a história, murmura Ana, seus olhos agora preenchidos por um medo profundo. Não. Nós temos a chance de mudar isso. Temos que fazer isso por eles. Carlos insistiu, determinado. No momento em que terminaram de falar, a luz do livro piscou uma última vez, e em um ato súbito, ele fechou. O silêncio novamente tomou conta da biblioteca, mas agora havia um peso diferente no ar, um novo entendimento. E agora? O que fazemos com tudo isso? Ana perguntou, a respiração mais pesada. A incerteza do futuro batia forte em seus corações. Carlos olhou ao redor, suas emoções confusas. Eles estavam à beira de uma escolha que poderia mudar tudo. Mas, ao mesmo tempo, novos segredos pareciam emergir, como sombras à espreita. Precisamos ir ao encontro dele. Temos que descobrir como isso se encaixa na nossa história. E, principalmente, como podemos proteger os nossos, falou, com a voz firme. Ana sentiu um misto de coragem e apreensão. O destino deles estava prestes a se entrelaçar ainda mais. Era a hora de abrir a porta para o desconhecido. Mas antes que pudessem se mover, uma nova mensagem pipocou na tela do celular de Carlos. Era do estranho que eles precisavam encontrar. As palavras que se formaram eram um grito. Se vocês querem saber a verdade, venham preparados. A revelação pode mudar tudo. E talvez, não só a vida de vocês. Um frio na barriga começou a se instalar. Estavam prontos para isso? E o que realmente significava preparados?
O relógio da biblioteca parecia ecoar como um coração inquieto. A pressão crescente nos peitos de Carlos e Ana fazia o ambiente parecer claustrofóbico. Preparado soava como um abismo, um convite para a incerteza. Carlos segurou o celular, os dedos pesados e hesitantes. Uma parte dele desejava não ter lido aquelas palavras, mas havia outra que ardia de curiosidade e determinação. Ana observava-o, o olhar misturando apreensão e expectativa. A que tipo de verdade ele se refere? Sussurrou, quase se esquecendo de como respirar. Não sei, mas precisamos ir até ele. Se ele tem as respostas que precisamos, não podemos deixar passar essa chance. A voz de Carlos era firme, mas a incerteza brilhava em seu olhar. Eles saíram, passando pela porta da biblioteca que agora parecia mais uma liberação do que uma saída. O ar lá fora estava gelado e pesado, o céu uma manta de nuvens escuras, como se o universo também estivesse segurando a respiração. Aonde vamos? Ana perguntou enquanto caminhavam, seu tom de voz entrecortado por uma ponta de temor. Para o lugar onde ele disse que nos encontraria. Precisamos descobrir quem ele realmente é, respondeu Carlos, focando no caminho à frente, tentando manter o controle mesmo que as dúvidas aumentassem a cada passo. Ao chegarem a um cafezinho próximo, um pequeno local com uma atmosfera acolhedora que contrastava com a tensão que sentiam, Carlos avistou um homem em um canto mais reservado, perto da janela. Ele tinha a mesma aura intensa que o livro que haviam tocado. A luz que entrava através da vidraça iluminava seu rosto pálido, e o olhar penetrante o seguia com um mix de curiosidade e expectativa. É ele, murmurou Carlos, puxando Ana com ele, cada movimento como um passo rumo a um destino desconhecido. Quando chegaram à mesa, o homem inclinou a cabeça de forma solene. Carlos, Ana, eu os esperei. Você sabe por que estamos aqui? Carlos perguntou, a voz trêmula de uma mistura de temor e esperança. Sim. O que está entre vocês e o futuro de sua família é um legado muito profundo. E esse livro, ele fez uma pausa, gesticulando para a mochila de Carlos onde o livro estava guardado, é a chave. Mas eu não posso revelar tudo de uma vez. É perigoso. Perigoso. Como assim? Ana fez uma interrupção, suas emoções à flor da pele. Estamos aqui porque queremos entender, não queremos ser mais parte desse ciclo. O homem parecia considerar as palavras. O que vocês tomaram como um mero livro é, na verdade, um dispositivo de ligação entre vocês e suas linhagens. A escolha que vocês têm pela frente não é só sobre saber o passado, mas sobre moldar o seu futuro. O que escolherem afetará não apenas vocês, mas seus filhos e os que virão depois. Carlos e Ana trocaram olhares, cada palavra soando como um peso crescente em seus corações. E quais são essas escolhas? Carlos perguntou, a respiração acelerada. Existem caminhos. Um deles é perigoso e repleto de tentações, o outro, um desafio, mas leva à libertação. Vocês estarão prontos para isso? As palavras do homem foram como iscas lançadas em águas turbulentas. A tensão crescia na mesa enquanto Ana sentia o estômago revirar. E se fizermos a escolha errada? Isso é algo que todos enfrentamos. A escolha é de vocês. Eu apenas posso guiar. Ele estendeu a mão, um gesto convidativo, mas ao mesmo tempo assustador. Vocês precisam decidir agora. Carlos levou a mão à própria barriga, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Eles estavam à beira de algo monumental. Mas a pergunta que ficou pendurada no ar era: o que realmente significava estar prontos? Antes que qualquer um pudesse se mover, uma luz brilhante cortou a penumbra do café. O mesmo brilho que emanava do livro. Olhos arregalados, eles rapidamente se viraram na direção da fonte da luz, e a imagem que se formou faria seu sangue gelar. Era uma lembrança distorcida de uma cena que se passará no passado. Mas desta vez, quem estava na cena era um familiar que eles jamais esperariam ver. Não pode ser, murmurou Ana, enquanto a visão se concretizava diante deles. Carlos sentiu o coração disparar. A revelação que tanto temiam finalmente se aproximava. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Quem está nesse flash? Carlos perguntou, a angustiante expectativa tomando conta da mesa. O futuro, o verdadeiro futuro, parecia prestes a ser desvendado. E, então, a luz pareceu conceder vida a um passado que eles não estavam prontos para enfrentar. A luz se dissipou lentamente, revelando um rosto familiar que fez o mundo de Ana e Carlos desabar ao redor deles. Ali estava a mãe de Carlos, que há anos eles haviam perdido para uma doença cruel. A imagem dela, cheia de vida e amor,
perfurou o coração de ambos como uma flecha, trazendo à tona memórias há muito enterradas. Ela está viva? Ana sussurrou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Carlos, paralisado, sentiu seus joelhos fraquejarem. Não pode ser. A confusão e o desespero se misturavam em sua mente, como um furacão devorando tudo ao seu redor. O homem que os havia chamado para aquela conversa observava com um olhar ponderado. Ela é parte da conexão que vocês precisam entender. Não se trata apenas de passado e presente, mas do legado que carrega consigo, e do que vocês podem fazer para libertá-la e a vocês mesmos. Libertá-la? De quê? Carlos perguntou, a voz cheia de determinação e dor. Dos erros dele, do que ela estava tão envolvida. O homem apontou para a imagem que ainda pairava no ar. Os pactos que foram feitos, as decisões que a levaram a você, Carlos, têm a ver com as escolhas de seus ancestrais. Tudo está interligado, e agora é a hora de confrontar isso. A verdade pode ser libertadora, mas o caminho será difícil. Uma onda de raiva e saudade tomou conta de Carlos. Por que ninguém me contou? Por que não me preparei para isso? A ignorância é um tipo de proteção. Mas você e Ana estão prontos para desafiar as sombras do passado. O que podem descobrir aqui pode mudar o destino de sua família para sempre. As palavras do homem ressoaram com uma gravidade que não podiam ignorar. Ana segurou a mão de Carlos com firmeza. Nós não podemos deixar isso nos colocar para baixo. Se liberamos a verdade, talvez possamos também libertar sua mãe e curar essa dor que perdura. O que devemos fazer? Vocês precisam voltar ao livro, o homem respondeu, sua expressão agora mais séria. Ele possui a resposta, mas a escolha deve ser feita agora. E talvez seja mais difícil do que imaginam. Carlos olhou para Ana, uma centelha de determinação nos olhos dela. Ela não tinha medo de seguir em frente, de enfrentar o que quer que viesse. Vamos, Carlos. Se vamos fazer isso, que seja com coragem. Juntos, eles se levantaram e se prepararam para a batalha interna. Com passos decididos, retornaram à biblioteca. Cada movimento era carregado de emoção. O medo do desconhecido agora se transformava em esperança e determinação. Ao entrarem, o livro os esperava, pulsante com uma energia mágica. Ana tocou a capa, cada símbolo e cada palavra chamando seu espírito para algo mais profundo. Estamos prontos, Carlos declarou, sua voz firme e resoluta. No instante em que abriram o livro, as páginas começaram a brilhar mais forte. As luzes dançaram ao seu redor, e os antigos rituais se revelaram como cores vibrantes ao vento. Era como se o livro respirasse com eles, pulsando seu poder, revelando palavras e antigos encantamentos que ecoavam em seus corações. Revele-nos a verdade, Ana pediu com fervor, a emoção transbordando de sua voz. Libere nossa linha do tempo. As páginas viraram rapidamente, até que uma passagem em particular se destacou. Eles leram em coro, as palavras ecoando no ar. No momento da escolha, o que foi perdido será encontrado. O pacto pode ser quebrado, mas um novo deve ser forjado para que a luz prevaleça sobre a escuridão. A essência da mensagem dançava nos corações deles enquanto sentiam a ligação com seus antepassados. Era um chamado não apenas para entender o que havia se passado, mas para tomar as rédeas de seu próprio destino. Carlos olhou para Ana com determinação renovada. Então, é isso. Vamos quebrar o pacto. Vamos libertar minha mãe e nos libertar também. Ana assentiu, sentindo a força de Carlos ressoar através de sua própria determinação. Estamos juntos nisso. Vamos enfrentar isso como uma família. E, assim, com as mãos unidas, Carlos e Ana finalmente deram o passo decisivo, comprometendo-se a enfrentar não apenas as verdades que emergiriam, mas também as sombras que ameaçavam consumir o que mais amavam. Juntos, eles eram a chave, o elo entre passado e presente, prontos para moldar um futuro onde o amor e a verdade reencontrassem seu caminho. Com lágrimas de determinação nos olhos e corações cheios de esperança, eles enfrentaram a luz do conhecimento, prontos para restaurar o que foi perdido e forjar um novo legado. Mas o caminho seria longo e cheio de desafios. Porém, juntos, sentiam-se invencíveis. Prepare-se, disse o homem que os guiava. Essa jornada irá mudar não só a vida de vocês, mas de muitas gerações. As cortinas do futuro se abriam à sua frente. E o eco da verdade prometia um renascimento. Agora, se você se empolgou com essa transformação, não perca as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever imediatamente no canal e ficar de olho nas novidades. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Comente suas reações e sentimentos sobre este final. E,
Por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir.